Boa noite para você que vem chegando aqui no Crônicas da Máfia, episódio 24. Eu sei que eu tô um pouco escuro aqui, mas é pela troca de ambiente. Apesar de eu estar com a luz aqui acesa, hoje está meio complicado, assim. Tentei escurecer mais. Se eu abro a janela, vem muita luz e aí ninguém me enxerga. Estamos de volta ao estúdio original aqui. Eu, pelo menos, né? Não estou mais na praia, mas estamos de volta. Então, né? Começando 2024 agora para valer. Que Bom bom. dia, escola. Bom dia. E aí, Bom Fernando, dia. tudo bem? Tudo certo. Lembrando que aqui no nosso Crônicas da Máfia sempre tem a parceria da Edel House, a casa da cervejaria Edel Brown, aqui em Nova Petrópolis. Espero que eu esteja falando bem, acho que sim, tá vindo bem. E também com a Vinícola Aurora Viva o Agora. Neste episódio 24, nós falamos no episódio 23 aí, reverberou bastante, fui ver os dados como é que ficaram aí, foi um episódio muito legal, o pessoal curtiu pra caramba. Aí, episódio Que bom. 23 que a gente falou sobre o jogo do Jogo do bicho e bicho. o carnaval. Isso aí. E hoje a gente vai falar um pouquinho, foi um tema que me veio à cabeça quando eu tava na praia, por razões óbvias. E aí hoje o escola a gente vai falar sobre tal assunto, né, que eu já estava querendo falar e eu não acho que não. A gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto que eu tinha elencado. Sempre que a gente vai vindo com temas melhores, a gente escolhe sempre o melhor para passar para o público, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Miami e a máfia. E eu já queria começar aqui, Escola, antes de tu fazer teu boa noite, vamos dizer assim, pro público, né? Que já que o Crônicas da Máfia vai ao ar aí às quintas-feiras, às 20 horas. A gente grava antes, mas sempre está disponível a partir desse horário. Só lembrando que Miami, em vários temas que a gente já falou aqui, aparece demais na parte da máfia. E é claro, na parte dos cartéis de drogas, né, que a gente também vai falar hoje. Então vale a pena sim ressaltar que Miami não era uma grande cidade, era uma pequena cidade, enquanto Chicago e Nova York eram bastante grandes, né? Miami começou a se tornar uma cidade muito tempo depois, praticamente ali depois da guerra que ela foi povoada. Mas a gente deixa um pouquinho de história para depois. Primeira intervenção, Daniel Escola. Quanto tempo, Daniel? Tempão, né? Sabe que é sempre um prazer estar aqui e falar sobre um assunto tão interessante. Eu vou só dar uma guinada aqui que eu não tô recebendo o teu áudio aqui. Deixa eu só ver o que é. Acho que agora E vai aí, vir. Agora veio. Agora veio. é sempre um prazer estar aqui porque eu gosto de falar sobre esse assunto tão prazeroso. Ah, é muito legal. Muito legal. O pessoal, tem gente que não gosta, a gente respeita e tal. Mas falar sobre criminalidade, eu acho que ele releva uma aversão ao que a gente tem, né? E traz esse. Às vezes fica uma coisa como se fosse um tabu falar sobre criminalidade, mas a gente precisa falar para que as coisas não aconteçam também, né? Esclarecer. É que máfia é um período da história que é muito importante e precisa ser lembrado porque máfia tem suas ramificações. E hoje a gente vê coisas que não necessariamente são a máfia, mas são derivados da máfia. Assim como a gente também trata aqui, a gente fala, aqui não, né? A gente fala em vários outros debates sociais sobre nazismo, sobre fascismo. Ah, por que ficam lembrando disso? Porque foi uma fase da nossa história que foi horrível, né? E E precisa ser lembrada. precisa ser lembrada para ela não ser repetida, né? Que naquilo não seja repetido. Então a gente fala aqui de máfia, às vezes de uma forma mais romantizada nos filmes, às vezes de uma forma mais crua também em filmes, também em livros, né? E hoje a gente vai falar de uma cidade que foi muito passagem de tudo isso, assim. E que ainda hoje, obviamente, tem criminalidade lá, porque é uma cidade que se tornou muito grande
virou um polo de turismo muito forte nos Estados Unidos. É uma cidade que hoje, para você que não sabe, tem voo direto aqui de Porto Alegre, né? Para quem está em Porto Alegre, tem voo direto para Miami hoje, né? Se você está querendo tirar férias assim, tá com um baita de um dinheiro no bolso, Miami fica a um voo de distância, não precisa ir a São Paulo, né? Então a gente vai falar dessa cidade. Começando lá na década de 40 por ali, ainda 30 para 40, né? Década de 30 para 40, começaram algumas situações ali na Flórida. A Flórida, para quem não sabe, é um estado muito importante hoje dos Estados Unidos. A gente falou aqui sobre política, é um dos estados da política mais importantes hoje, né, para os colegiados, quando há votações presidenciais. E naquela época, ali em 1930, aquilo ali não passava de um pântano, por mais incrível que pareça. Aquilo ali era uma região pantanosa, como é o nosso Pantanal aqui, que a gente tem no Brasil. Acho que poderia dizer que também é muito parecido com a região ali de Osório, aquelas grandes lagoas com algumas poucas vias. Imagina isso em 1930 como é que era, né? Um difícil acesso para aquela região ali. Então, mais da metade ali da Flórida tinha essa esse agora me fugiu o nome aqui, esse bioma tinha esse bioma. E era uma região que era muito pouco povoada, só que com o tempo começou a ser povoado e tal. E ele tem uma coisa que é muito importante para a máfia aqui, que a gente vai falar. Ele é um local, Miami é um local bastante isolado e de fácil saída para outros países, né? Ele é de uma facilidade de, por exemplo, para Cuba, que ainda não era fechada na época, você podia ir de barco à vela, de barco a remo, porque é muito perto a ponta, a última ilha ali da Flórida, ela é muito próxima de Cuba, muito próxima. A gente até lembra aquele negócio do quando houve a revolução, muita gente veio para ou tentou vir para os Estados Unidos de barquinho, né, escola? Porque era muito perto. Tem um outro aspecto que eu preciso citar, é o clima. O clima também. Por isso que os novarquinos e os mafiosos de outras partes do país iam para a Flórida, por causa do clima. Lá é mais quente, tem praia, a temperatura é a mesma o ano inteiro, pouco muda. Então não tem um inverno rigoroso como no norte, tem sim o verão. Enquanto neva no norte, no sul, na Flórida, tem sol. E lá também raramente chove. Então eles vão em busca de dinheiro, principalmente, mas do clima também. Muito favorável, né? A gente falou aqui sobre o Meyer Lansky e o Luke Luciano, e ali foram onde eles tinham casa de É, veraneio, né? Porque apesar deles serem nova-iorquinos e a máfia deles estarem estabelecidas em Nova York, eram ali que eles tinham as suas casas de veraneio. O Luke Luciano acabou morrendo lá, o Meyer Lansky, se eu não me engano, também, né? Então, houve sempre esse atrelamento assim muito grande com a máfia, né? A gente pode citar também tanto essa proximidade ali na década de 30, essa parte de 30 para 40, com essa formação de resorts ali, né? Que realmente sim. uh, isso se tornou atrativo pelo clima e também pela formação de resorts. Ali era um local assim muito diferente de Havana. Havana era uma capital, né? Tem aquele negócio da Sim. capital, é bem diferente. Las Mais Vegas, visada. isso, Las Vegas era um deserto que tinha negócios lá, só que lá era negócios, mas Miami era um paraíso no sentido de clima, de ambiente e também de fuga, né?
quem quer conhecer mais sobre Miami, eu acho que o filme Scarface ele se passa muito lá. É. Scarface com Al Pacino. De 1983, se eu não me engano. Né? Tem o primeiro Scarface que pouca gente conhece, mas a gente fala dele um outro dia. Mas o Scarface O Al o Al Pacino. Pacino, ele dá uma noção ali realmente dessa transição que a gente falou da Cuba de, de 50 para Cuba fidelista, né? Muito, O Al Pacino interpreta, o nome dele no filme é Tony Montana, que é um cara que veio de Cuba, começou a explorar o tráfico de drogas em Miami. exatamente. E ele é um cubano, não é refugiado, porque ali há uma. No filme ele mostra isso e eu. O filme ele é uma. Pelo menos ele não é uma adaptação de livro, ele é uma obra do Brian De Palma, né? E ali ele escancara uma questão que é o que o Fidel Castro fez com os presos, né? Os presos, realmente, os bandidos de Cuba. Ele Mandou para os Estados Unidos mandou todos para os Estados Unidos, uh, para junto causar um problema para o americano. isso, junto com os exilados de guerra, que sim, esses eram exilados políticos, exilados, pessoas que eram ricas, que não queriam ficar lá, não aceitavam o fidelismo e decidiram sair. Então ele mandou todo mundo nos barcos, né, que até mostra no início do filme, é um filme, nossa, sensacional, assim. Quem não viu, eu recomendo que assista imediatamente, é um filme muito legal. E ali é um princípio de algo que vai piorar, que é o tráfico de drogas, né? A maior máfia de Miami foi o tráfico de drogas, com certeza, assim. Não, a máfia em si, a máfia italo-americana, ela fez muito pouco em Miami porque realmente era a casa de praia deles. Olha, É. não vamos envolver negócio com diversão, vamos dizer assim, né? O negócio a gente deixa lá em cima, lá no norte, e aqui embaixo a gente só se diverte. Só que era uma cidade que começou a ter um potencial, que começou a ter um turismo, e quando se tem turismo tem diversão, e onde tem diversão a gente sabe que tem droga. A gente sabe que tem droga, né? E tem aposta. E tem aposta, com certeza. Então ali ele mostra, o Scarface mostra bastante como é que foram os anos 80. E aí entra Narcos, né? A gente pode citar o Narcos. Peraí. Ó, estão chegando os meninos aí. O Escola já tinha me avisado antes da gente começar a gravação aqui que hoje ia chegar as gurias dele pra ficar com ele, então olha ali, ó. Quem tá ouvindo aí já sabe que o Escola tá com o pessoal lá. Só vou dar uma parada aqui, deixa eu tirar o áudio do Escola, que daí eu vou. Quando ele voltar, eu recoloco o áudio. Então eu vou fazer um mono aqui. Quando ele está falando ali sobre. Aqui, voltou, homem. Voltou, homem. Eu tirei teu som, mas tu voltou logo. Só complementando ali, que aí no Narcos É. ele traz toda a questão de puxar aquela troca da década de 70 para a década de 80, né? Ele faz Isso. uma troca bastante grande, assim, de, de trazer um visual mais... da maconha que se prendia pouca gente e tal, e aí começa a entrar do nada muita cocaína, muita criminalidade, e nem assim os policiais de ruas eram mortos assim porque não tinham um preparo para aquilo, e eram mortos a centenas, e também os latino-americanos eram mortos a centenas por causa do... Olha ali a TT. Dá, Oi, TT, dá, tudo um- bem? dá um impressivo. Dá um, Oi? oi.
Hoje a gente vai ter intervenção de crianças aqui nesse assunto tão bom. Você que tá ouvindo vai estar um pouco estranho, mas se você quiser ver, tá lá no YouTube. Olha aí. Ganhei. É aí, ó. Um Tetris. E ela tem um de uva. Tem um de É um uva. roxo. É um roxo? Só terminando ali o assunto, escola. Aí tu tem essa troca dos anos 70 pro 80. E aí tu pode unir ali o marco com o Só quero te Scarface. interromper, desculpa, tá? Uhum. Mas eu quero contar um pouquinho. Tá. Década de 50, o hotel mais famoso de Miami, Fontainebleau, foi inaugurado em 1954. Nossa! Por quê? Por que é importante? Porque é um hotel que atraía mafiosos. Ele ficava certamente ali na orla de Miami, que é o local mais bonito do De mundo, frente né? para a praia, né? Isso, de frente com a praia. E quem não conhece, inclusive a história do Scarface, várias cenas são colocadas ali, que é um local turístico fenomenal, assim, espetacular. Né? Então, para quem for assistir o filme já sabe. Então, Miami passou por todas esses momentos com bastante dificuldade, né? Principalmente faz bem essa citação, assim. É uma é uma cidade com a máfia até um certo ponto, né? A máfia italo-americana e depois a Miami do tráfico de drogas, que aí entra até governo dos Estados Unidos para tentar acalmar essa bagunça que estava ali, assim, que estava terrível, junto com sempre uma preocupação com Cuba, de Cuba tentar entrar. Ali era o primeiro local onde Cuba poderia tentar entrar. Então, assim, sempre houve ali nas décadas de 70 a 80 essa preocupação muito grande, até mais ou menos aí meados do início da década de 90. Bem complicado. Aqui estão algumas músicas de Lucas Neto. Hoje acho que o nosso tempo vai ser um pouco mais curto, pessoal. Acho que vai Tem ser. alguém ouvindo o Lucas Neto aqui. É. Estão na TV? O Alex. Ah, estão na televisão. Elas estão falando aí. Mas o nosso assunto aqui é totalmente diferente. É máfia. Totalmente diferente. É a máfia. É a máfia. É a Miami. Miami, a não sei que elas estejam vendo alguma Os, coisa de Miami, o céu de os, Miami, a can, praia de os Miami. canalhas também são pais. É, isso aí. Eles não escolhem se o cara é ou não mafioso. É, exatamente. E alguns ainda querem seguir a carreira, né? Que é o mais maluco da, da ideia. Que é uma ideia totalmente contrária do Poderoso Chefão do Vitor Corleone, né? Que não queria que os filhos seguissem a carreira Ou do dele. honra teu pai. Do Honra Teu Pai também, né? Do Gaitalice. Honra teu pai porque nada a ver com Miami, tá? Mas é a decisão que o filho tem que tomar se vai ser um mafioso ou não. Se ele vai Exatamente. honrar o pai dele, o Joe Bonanno, ou não. É sensacional. Quem não leu esse livro aí, é facinho, acho que de encontrar. Não é tão difícil. Eu encontrei na Amazon. Não lembro de que editora é, mas é fácil de encontrar aí, pessoal. No Brasil, é da Companhia das Letras. Companhia das Letras. Ó, é facinho, facinho. Maior editora aí do país, a Companhia das Letras, então tem como acessar isso aí. Mas, Fernando, como é que ficou depois Miami na década de 90, 2000? Como é que ela Isso. ficou? Miami ficou uma cidade um pouco menos complicada, um pouco menos complexa, mas nada mais. Sempre teve aquela criminalidade de gangues dividindo essas funções, digamos assim, né? Você tem gangues latino-americanas, às vezes de um lado descendentes de cubanos, mexicanos, e que continuam
com o tráfico de drogas, porque hoje as facções elas estão em todo lugar e sempre fazem a mesma coisa. E como eu falei, onde tem turismo grande tem criminalidade, a gente sabe disso. E lá é um ponto assim muito, é um turismo bastante acentuado, né? Pelo tipo de turismo que tem lá. Turismo de praia, óbvio, mas por ser também um local icônico para sul-americanos, para europeus. Também tem as festas do Spring Break, né? Normalmente elas são feitas lá pelo calor, que a gente já falou aqui, né? Que a escola colocou aqui, do clima. Então, muita gente vai para lá e nessa ida aí, com certeza, tem muita bebida, muito tráfico e também acaba tendo bastante criminalidade. Eu tiro e coloco o teu som aqui, escola. Melhor assim, né? Melhor assim, senão quem tá ouvindo vai depois reclamar. Vai achar que tem uma criança fazendo um podcast. Então eu vou falar o seguinte, quem tá ouvindo é a verdade nua e crua, é a vida de todo mundo, né? Vida real. É a vida real, a escola faz sem microfone mesmo, né? Faz pelo microfone do celular, é a vida real mesmo. Então, um aqui tá com microfone, com um ventilador aqui que não tá pegando, graças a Deus, a frequência. Mas o escola tá em casa, tá com as gurias dele e a gente tá falando de Miami aqui. Escola, tem mais alguma coisa para acrescentar? Eu achei isso. Acho que é isso. Beleza. Hoje o escola já tinha me avisado que ia ter as gurias aí. A gente tentou gravar o mais cedo que a gente podia. Eu também tenho compromisso daqui a pouco. Então hoje vai ser um programa um pouquinho mais curtinho aí, deixando você com um pouco mais de vontade para a semana que vem. Lembrando que esta semana, final de semana, obviamente, tem um Oscar. O Academy Awards 2024. Já saíram vários prêmios aí, né? No último final de semana saiu o SAG Awards, que é o prêmio que eu acho mais massa, é o mais engraçado, que é o prêmio do Sindicato dos Atores, né? E novamente aí o Oppenheimer ganhou muitos prêmios, né? Foi o mais premiado da noite. Inclusive, uma curiosidade que é muito legal, que o último prêmio da noite, ao invés de ser o de melhor filme, que normalmente é o de melhor elenco, para ver como eles dão prioridade àquilo que eles são, né? Eles são o sindicato dos atores, então o último prêmio da noite é o melhor elenco. Ficou com o Oppenheimer, acho que sem sombra de dúvidas tinha o melhor elenco de todos os outros filmes, com figuras aí ilustres, né? Eu tô torcendo muito pro Oppenheimer ganhar o Oscar. Não sei se vai ganhar o Oscar, porque tem bons filmes aí contra ele, pelo menos uns eu não consegui assistir, mas estou vendo as críticas e estão muito boas. E a gente sabe que no Oscar, infelizmente, pesa as críticas, tá certo? Então não percam. É neste final de semana, deixa eu ver, é dia 3 de março. Vai acontecer aí o Oscar, então não percam. Já que a gente fala aqui bastante também sobre filmes. Grande abraço aí, escola! A gente vai ficando por aqui então com esse Crônicas da Máfia, episódio 24. Na semana que vem a gente está de volta com mais um episódio 25, trazendo aí grandes temas sempre pra gente conversar por aqui. Abraço!